Deus quer ser atendido para que ele possa abençoar o seu povo. Interessante, Deus é Deus, soberano, ele independe de ibope, se a gente apoia ou não, se faz sucesso ou não, ele não depende disso para ser Deus, ele continua sendo Deus, ele é soberano, não tem que dar satisfação a ninguém, mas ele quer, por amor, que a gente queira ser abençoado, ele quer que nós queiramos o bem. Ele está atuando e toda a história da humanidade é um registro de atuações de Deus em favor do homem para que seja abençoado, que se volte para Ele. Deus quer o nosso bem, Deus planejou um futuro na eternidade maravilhoso, só que por causa do pecado e pessoas que escolheram o pecado, essas pessoas vão ser privadas desse futuro maravilhoso com Deus e irão para o lago de fogo, onde o inferno vai ser lançado. O inferno é um local espiritual, o lago de fogo é um local físico. As pessoas estarão lá com corpo para sofrer as consequências dos seus pecados, que serão julgados com justiça no juízo final. As pessoas que estarão lá estarão privadas da felicidade com Deus, das bênçãos de Deus aqui na terra, e elas estarão lançadas lá no lago de fogo para sofrerem as consequências de seus atos. Deus nunca quis lançar ninguém lá. O lago de fogo, onde o inferno vai ser lançado, foi preparado para o diabo e seus anjos, mas aqueles que o seguirem irão para lá também. No entanto, a boa vontade de Deus continua na humanidade, sempre estendendo a mão, sempre afagando as pessoas e mostrando o caminho do perdão, o caminho do bem, o caminho da salvação. Isto não é de agora, desde o Antigo Testamento, aquela aliança que Deus fez com o seu povo de Israel, era neste sentido: ó povo meu, como eu quero te abençoar, se tu soubesses, povo meu, do que eu tenho planejado de bênçãos para vocês, vocês estariam numa outra atitude. Nós encontramos aqui um salmo muito interessante. Esses salmos são resumidos, mas nós podemos atribuir a Davi ou aos seus discípulos. O Salmo 111, que fala da grandeza de Deus e da atitude que Deus quer ver em nós, valorizando essa grandeza, para que Deus possa atuar em nosso favor. Então começa assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia, porque grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas têm prazer. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Deus é assim, maravilhoso. Ele quer que nós vejamos as obras dele, a perfeição disto. E continuando no versículo 4, ele fez memoráveis as suas maravilhas, porque ele é benigno e misericordioso. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, ou seja, são para serem lembradas. As maravilhas que Deus fez são para serem lembradas. Ele dá sustento aos que o temem. No Novo Testamento, Jesus se referiu a isso como o pão de cada dia. Deus tem prazer em dar o pão de cada dia àqueles que estão na sua aliança. Ele não garante isso para os outros, mas para todos que estão na sua aliança, ele garante o sustento e o pão de cada dia. Ele também manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. No Antigo Testamento, uma das bênçãos provenientes da obediência do povo de Deus era a vitória sobre os inimigos e sobrepujá-los. Deus garantia isto. E quando era visto isso, a grande vitória
do povo de Deus, a grandeza do povo de Deus, isso testemunharia do próprio Deus. Em dias do Novo Testamento, Deus quer nos fazer felizes, cheios de frutos, ganhando almas, ajuntando tesouros no céu e ampliando o nosso testemunho para abençoar vidas à nossa volta aqui na terra. Isto é o que Deus quer de nós, um verdadeiro povo sacerdotal, um povo espalhado pelo mundo como o sal se espalha na comida, para salgar o mundo à nossa volta. Deus quer nos fazer assim felizes, influenciando o mundo à nossa volta. E ele continua: as obras das mãos de Deus são justiça, verdade e justiça. E os preceitos de Deus são fiéis. Ele enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Ele é tremendo. O Senhor estabeleceu aliança com o seu povo e deu mandamentos bons para a felicidade do seu povo. E ele quer, o que ele exige de nós é o respeito a ele, o temor do Senhor. Portanto, é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Este é todo o Salmo 111. Você guarde no coração isto e entenda o propósito deste salmo. Há um Deus soberano que não abandonou o mundo, ele continua supervisionando a história da humanidade, embora ele não queira interferir no livre-arbítrio de cada pessoa. Mas ele continua agindo, ele quer que as pessoas aprendam a depender dele, ele quer garantir o pão de cada dia, a saúde, e ele quer garantir a vida até que cumpram a sua tarefa, a sua missão aqui na terra. Deus quer nos abençoar com uma vida de frutos, uma vida de testemunho reconhecido, uma vida de glória espiritual, não a glória humana que desvanece, mas uma glória espiritual, um testemunho vivo, uma vida santa, andando na presença de Deus, testificando de uma aliança com Deus. E é assim que Deus nos quer, um povo abençoado, um povo feliz, um povo que abençoa todos que estão à sua volta. Para isso nós não precisamos ser governo, nós não precisamos ter muito dinheiro, nós não precisamos ter muito ibope e sucesso e fama no mundo, nós não precisamos de sermos reconhecidos pelo mundo, nem sermos grandes para o mundo. Nós precisamos de ser fiéis a Deus e conhecermos o caminho de Deus, caminho de oração, e dependermos dele. Deus tem desejo, anseio de nos abençoar, de nos fazer felizes, nos fazer influenciar muita gente para serem felizes também, se voltarem para Deus. Isso é a maior alegria de um cristão, ver frutos do seu trabalho, fazer discípulos, ver pessoas que ele trouxe para o Senhor. Para isso ele precisa ter um verdadeiro temor a Deus, uma atitude com a qual começa tudo. Meu irmão, você está temendo a Deus? Você treme diante de Deus? A cada dia você ora, chora diante de Deus. Você começa o dia na presença de Deus, você termina o dia agradecendo a Deus, você engrandece a Deus com a sua boca, com seus lábios perante as outras pessoas. Pense nisto, você tem testemunhado do Senhor, você tem prazer em falar de Deus para as pessoas que estão à sua volta, você tem essa ousadia, coragem de falar do Senhor para quem está à sua volta. Você tem testemunhado do Senhor, você honra o Senhor com esse temor que você tem a Ele? Ou você teme muito mais o homem, teme muito mais um coronavírus, ou você teme muito mais a ameaça do mundo? Você teme a Deus mais do que tudo, o temor de Deus está no seu coração, é o princípio dessa vida vitoriosa que Deus quer para você, para mim, para todos nós.